mais um AmiCast, patrocinado pelo Espaço Terapêutico AMI. Eu sou Ana Maria Rebelo, psicóloga e terapeuta de barras de Axis. E hoje eu estou com essa pessoa maravilhosa, que é a Rai, proprietária da Bela Cosméticos. Estamos no mês Setembro Amarelo e vamos mostrar que nós podemos realmente superar tudo, porque tudo na vida passa, principalmente aquilo que a gente acha que é ruim. E, gente, vamos lembrar um detalhe. Todas as religiões, seitas, filosofias dizem para nós: o corpo morre, mas nós vivemos eternamente. Então pense bem, antes de pensar em suicídio, lembre que a vida é eterna. Então não leve os problemas para a vida eterna, tá? Porque o corpo fica, mas o corpo físico fica, mas o corpo espiritual, mental, emocional, não. Então vamos trabalhar todas as nossas emoções, sentimentos aqui, para poder partir para a vida eterna com mais leveza. É verdade. Né, Rai? É. Então, a Rai vai contar pra gente a trajetória dela, tá? Para chegar hoje na Bela Cosméticos, né? Sim. Antes de começar a minha fala, eu quero deixar uma pequena palavra onde eu me vi e que me trouxe esperança, né? Que fala assim: eu te louvo porque me fizeste de forma especial e admirável. Quando eu encontrei esse versículo no Salmo 39, 14, me trouxe uma esperança. Então, foi algo que quando eu passei por um processo de depressão e outros transtornos, e na minha trajetória eu fui praticamente desenganada, né? Eu fui ali, de certa forma, conversar, né, com um médico, e ele falou que muitas das vezes eu poderia ficar dependente disso. Então eu quero começar minha fala com isso, porque o tema nos traz isso, né? Inclusive a gente criou uma campanha para a Bela Cosméticos, que traz a isso, né? Que o tema da campanha é a beleza que valoriza a vida, justamente porque nos traz uma história. E a gente hoje, no campo que a gente trabalha, né, que eu conheço muitas mulheres que são empreendedoras, que elas também saíram desse caos, né? Vindo também trabalhar com a beleza. Então a gente se encontrou, fizemos como se fosse uma mão amiga e a gente lançou essa campanha, né? Fizemos essa campanha em prol desse sentido, né? Então vou contar um pouco para vocês de onde eu estava e até onde eu cheguei aqui, mas creio que a gente ainda vai muito mais longe, né? Porque é como a doutora sempre diz: nós somos luz, nós somos paz e nós somos amor. Então vamos lá, né? Seres em evolução constante. É verdade. Então, para começar, gente, eu sou a Rai, né? Como a gente já apresentou aqui. Eu venho de um quadro onde eu entrei em depressão pós-parto. Me vi numa situação, aquela Rai que eu era, alegre, né? Que tinha meu trabalho, saía, convivia com pessoas. Eu me vi no fundo do poço. No fundo do poço, quando eu me peguei um dia saindo de casa, o meu filho pequeno, com 3 meses, e eu me vi olhando para um lado e para o outro na rua, sentindo que eu estava perdendo minha consciência. E foi ali o ponto que eu vi que eu precisava de ajuda médica, né? E quando eu fui com o médico, que eu fui descobrir que até então se fala muito em depressão, se fala muito em transtornos psicológicos. Pode colocar assim, né, doutora? Sim. Se fala muito, mas as pessoas não conhecem, elas não conseguem identificar. Então, foi quando eu fui buscar ajuda psicológica, ajuda médica, e eu recebi esse diagnóstico de que eu poderia ficar dependente daquilo, só que eu não me conformei. Principalmente a puerperal, né, que é pós-parto, e as depressões de um modo geral, elas sempre são tratadas com remédios, né? E a pior coisa que realmente tem é a pessoa se sentir dependente para o resto da vida, ouvir um diagnóstico: olha, você o resto da vida vai precisar tomar esse remédio. E aí isso é um baque. É verdade.
Aí o que isso tem a ver com a minha vida hoje, a minha vida atual hoje? Quando eu estava passando por todo esse processo, teve uma pessoa, inclusive, eu tenho que honrar essa pessoa, porque num momento muito difícil, ela olhou para mim e falou: olha, tu não nasceu assim, eu acredito que o teu fim não vai ser esse, porque eu te conheço, eu sei a pessoa que você é. E essa pessoa já trabalhava com a beleza antes. Então, o que ela fez? Teve uma época em que, quem está me ouvindo sabe, vai entender, que virou uma modinha, desenho em unha. Aí ela falou assim: você não vai ficar dispersa. Eu faço unha e tal, e eu vou te ensinar, né? Aí eu aceitei a ajuda dela e ela pregou várias unhas postiças, que isso aí já vem de muito tempo, né? E falou: você vai desenhar aqui. Então, quando eu entrava em crise, porque quem passa por isso, eu tenho certeza que tem muita gente, doutora, nos ouvindo, que passa por isso, né? E às vezes elas se submetem a tomar o remédio e ficar parada, porque uma coisa é eu tomar aquele remédio e eu entender que aquilo é temporário, né? Lutar também, me ajudar, né? E outras não, outras se conformam. E eu tô aqui para te falar hoje: não se conforme, né? Não fique parado, porque a gente tem um valor, na verdade. Então, eu comecei, quando eu dava as crises, eu começava a desenhar, eu me tremia, porque quem tem esse problema, né, de ansiedade, de depressão, só a gente sabe o que passa. Então, eu fazia aquilo ali me tremendo, passando mil coisas pela cabeça, mas eu concentrando, né, ali o que eu estava fazendo. Então, foi aí que surgiu, né, na minha vida, o ramo da beleza, no sentido geral. Então, hoje, eu sou proprietária da Bela Cosméticos, mas eu passei por todo um processo. Eu fui manicure, eu fui vendedora de peixe, eu cuidava de peixe para vender. Então, assim, tem toda uma história, né? Então, tudo isso, antes de eu chegar aqui, foi o que eu passei, foi o que me tirou daquele fundo do poço. Então, ali, depois que eu comecei a fazer nas cartelinhas, né, desenhar, eu comecei, as pessoas, por saber do que eu estava passando, chegavam até mim, né, e falavam: olha, faz na minha, e às vezes não sei, é legal, mas foram me dando força. E depois eu me tornei uma grande profissional manicure. Então, foi por aí que começou. Gente, olha, só um parêntese. Ela falando assim, você não tem ideia do esforço sobre-humano que é você dizer assim: eu estou tomando remédio para depressão, estou tomando ansiolítico, estou tomando remédio para dormir e estou tomando remédio para abrir apetite, para fechar apetite, para poder ficar acordada, para poder... E isso tudo mexe com o teu corpo físico e a tua mente tá a mil e ao mesmo tempo desacelerada. Por que a mil? Porque pensa mil besteiras e desacelera no momento que você olha e diz assim: eu não sirvo para nada. Sim, tudo isso é né? verdade. Então, isso é uma tempestade que se forma dentro da mente da pessoa. E quando ela faz esse esforço sobre-humano, e lógico, tendo o apoio, a solidariedade dos amigos e parentes e familiares e tudo mais, o que acontece? Ela consegue, como ela disse, me tremendo, mas eu ia lá, ia fazer, ia tentar, e era uma tentativa pesada para fazer desenhinho na unha, não era essa coisa simples falada. É verdade. É que ela já superou, então para ela já é leve. É verdade. Mas para quem ainda está no transtorno, né, nessa confusão mental, olha e diz assim: mas quando não dá para fazer? Dá sim, tá? É questão que você tem que buscar essa força dentro de você, né? É, exatamente, esse ponto aí, doutora, é essencial. Força, eu querer, entendeu? Porque esses transtornos psicológicos, eles querem nos parar, né? Querem nos paralisar. Então, nos esforçar é uma decisão, aí é uma decisão mesmo sua. Mesmo chorando eu vou, mesmo com pensamento negativo eu vou, como a senhora colocou o exemplo, mesmo me tremendo eu vou. Então, assim, é uma decisão, querer evoluir, querer ir, conseguir. E agora, gente, não é só querer e fazer, tá? É também seguir o acompanhamento, o tratamento direitinho.
Não é dizer, porque quando a gente fala, não, não é só força de vontade. Não está limitado, não está isolado só nisso. Isso, tem que ter o acompanhamento profissional de todos os profissionais que são necessários em cada caso, e você tem que dizer, bom, eu aceito a ajuda, né? Porque muita gente acha que não tem que ajuda, não tem nem condições de sair para procurar ajuda. Já começa o seu esforço daí. Isso. Né? E como eu falei da pessoa, nesse caso, essa pessoa é a Neiva, né? Eu acredito que quando ela vê isso aqui, ela vai... nem ela sabe o quanto ela me ajudou, né? Nesse ponto. É até uma parte que um pouco me emociona, né? Porque é como a senhora fala, é como você fala, doutora. De certa forma, fica lá, né? No nosso subconsciente. Mas hoje, eu olho para quem me ajudou e eu tenho uma gratidão enorme. Por isso que eu preciso falar dela, que ela, a Dona Lúcia, né? Que a Dona Lúcia foi uma pessoa que ela falou assim na época, faz fuxiquinho, quem também tá aí sabe que a gente corta aquele paninho quadrado, faz aquele fuxiquinho. Então, assim, foram coisas, gente, que parecem simples, mas foram essencial para mim. Foram coisas que me trouxeram de volta a respirar esse ar que a gente respira hoje, de consciência, né? Me trouxe certa consciência, porque, doutora, não sei se eu estou falando erroneamente, mas eu acredito que quando a gente se encontra num quadro desse depressivo, é como se a gente meio que perdesse um pouco a noção do real. Eu estou certa nisso? Não, mas você perde a noção de tempo e espaço, porque, vamos ver, assim, não é que você fique alucinado, não é isso, mas você simplesmente não consegue se conectar às coisas do dia a dia, que elas ficam muito pesadas. Então, por exemplo, você que com a questão do bebê, ter que amamentar, trocar fralda, dar banho, comida, e você ter que se cuidar também. A mulher sem depressão já fica pesado. Com a depressão é pior ainda, porque ela não vive, ela se arrasta. É como se tivesse uma bola de ferro em cada tornozelo e nos punhos também. E é aquele arrastar do dia a dia. Então você perde a conexão, você faz algumas coisas no automático por pura obrigação. É verdade. E outras você abandona mesmo, né? E se você não tiver apoio das pessoas, dificilmente você sai. Agora, isso não quer dizer que eu dependo dos outros para sair de qualquer situação. Eu tenho uma força interna para me fazer buscar. Como ela colocou ainda agora, eu saí na rua, olhei para um lado, para o outro e aí eu percebi que eu precisava de ajuda. Foi aí que eu percebi, né? Como eu já falei aqui. Então, voltando, gente, para esse lado, né, da minha trajetória, eu fui trabalhar como manicure, eu fui me recuperando aos poucos, me profissionalizei, né? Quem foi meu cliente na época conhece meu trabalho, então me profissionalizei, fui fazer curso. E eu lembro que nessa trajetória que eu ia de casa para o curso, passava 1000 coisas pela minha cabeça, porque é como se a gente ouvisse aquilo, volta, tu não vai conseguir, tu não sabe fazer nada, e a gente não sabe de onde surge, né? Até mesmo porque nós não temos o conhecimento, mas são coisas que talvez quem esteja nos ouvindo hoje esteja passando por isso. E hoje a gente está aqui com essa fala, como esse tema, para trazer essa esperança, né? E depois disso, né, eu então fui me agradando da área, fui gostando, os clientes foram vindo, né, e consequentemente, financeiramente também vai ajudando, e que isso que a doutora falou é algo que quando é só a mãe, né, ela sofre muito, porque quem está com um transtorno psicológico, quem é ali, digamos, um chefe de família, tudo isso vira realmente um transtorno, né? Não só na mente, mas de toda uma vida, um caos, vira um caos. A doutora falou exatamente a palavra, vira um caos. Então, daí foi surgindo a minha vontade de ir crescendo no ramo da beleza. Foi quando eu fui fazer curso já de cabelo, né? Eu fui fazer curso de cabelo, fui fazer curso de sobrancelha, né? De design de sobrancelha. E assim foi minha trajetória. Eu fui trabalhar em alguns salões. Depois eu abri meu próprio salão. Engraçado, eu quero trazer um ponto aqui. Quando eu já tinha minhas clientes, que eu atendi em domicílio, né, de sobrancelha e unha,
veio um pensamento de eu construir meu salão, o desejo. Olha só como a coisa já estava mudando, mesmo sem eu perceber. Outrora eu não tinha nenhum tipo de perspectiva, né? Aí depois eu já comecei a sonhar em ter aquilo que era meu, né? De conquistar, não é verdade? Então ali eu comecei a perceber, opa, a chave está mudando. Agora, gente, só um parêntese, Rai. Essa chave mudando de lá do fundo do poço, aqui quando começou o desejo, quanto tempo mais ou menos? Olha, Uns sinceramente, anos? foi de 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, de luta, de Tá. não parar. Isso, porque veja bem, quando a gente fala, parece assim que um dia eu estava mal, acordei no dia seguinte Não. bem. Não, tem um período, aí veja, esse período de 1 ano e 8 meses ela foi buscar ajuda médica, psicológica, foi buscar aceitar a ajuda dos amigos, dos conhecidos, dos familiares que se propuseram, um conjunto, e fez o próprio esforço de resgatar a Rai que existe dentro dela, que é uma pessoa dinâmica e capaz, que até então ela estava começando a acreditar que não era. Sim. Esse ponto que você falou aí de aceitar ajuda é muito importante. Por quê? Porque quando se fala de transtorno psicológico, as pessoas têm uma visão de que aquilo é vergonhoso. Não é, gente. Não é vergonhoso. E aí, com isso, traz mais ainda a inibição de aceitar ajuda. Vão falar, né, que eu tô louca, porque é isso aí, doutora, a senhora como uma psicóloga, eu acho que a senhora já ouviu muito isso na clínica, né? Ah, eu não falo porque vão me chamar de louca, isso, aquilo. Gente, eu passei por tudo isso aí. Você sabe por que eu cheguei ao ponto? Porque eu comecei falando que eu me vi na rua olhando para um lado e para o outro, mas você sabe por que eu cheguei nesse ponto? Porque quando eu comecei a entender que eu olhava para alguma coisa dentro de casa, eu comecei a ter tipo um pouco de alucinação, eu tinha vergonha de falar. Então, como eu não procurei ajuda psicológica logo, eu me vi nesse sentido. Eu cheguei no canto da minha casa, eu saí, simplesmente parece que deu algo na minha mente, eu saí, fiquei no canto olhando, eu fazia exatamente assim, eu olhava para um lado e para o outro, aí eu olhei assim, onde eu tô? Aí eu voltei para minha casa, ali eu entendi que eu já estava no fundo mesmo. Foi quando eu fui procurar. Então, eu quero deixar isso aqui bem claro. O quanto antes procure ajuda psicológica, procure ajuda médica, isso é muito sério, né? Porque devido a eu ter demorado muito a procurar ajuda, para mim foi mais difícil, né? Porque eu deixei chegar num nível, num estágio muito avançado. Então procure antes, se ame, procure antes, como diz o tema, se ame, né? Se cuide, se valorize, né? Então eu quero deixar esse ponto também. Ajuda, ela é essencial, aceite, porque muita gente ela vem oferecendo ajuda, mas às vezes é de nós mesmos não aceitar. Gente, nós fomos educados, mal educados, para não aceitar ajuda, né? Começa de uma simples coisa. O que a gente aprende desde criança com pai e mãe? Olha, nós vamos fazer uma visita. Se te oferecerem alguma coisa, você diga que não. Aí depois de insistir, aí você aceita. Se insistir para você repetir, diga não, é não e não. E você está ali morrendo de vontade de repetir. Mas não aceita. Então isso daí já é o passo que a gente começa a ser educado para não aceitar a ajuda, a contribuição dos outros. Com doença, que acaba requerendo dinheiro, uma ajuda profissional, uma ajuda financeira, uma ajuda mesmo de solidariedade, de virem fazer atividades para você dentro da sua casa. Então isso tudo fica no subconsciente da gente como vergonhoso. Sim. E que você está desonrando você, seu pai, sua mãe, toda a ancestralidade, porque está aceitando ajuda. Então vamos ver assim, nós todos viemos neste mundo aqui para ajudar e ser ajudado. Ninguém é perfeito em momento nenhum. Não é porque eu estou aqui agora, né? Acredito eu que plena das minhas faculdades mentais, tá? A Rai também, a Thaisa também, que está gravando aqui pra gente. Todas aqui, aparentemente, estamos com as nossas faculdades mentais
dentro do padrão que a sociedade pede. Mas isso não quer dizer que nós não precisemos de ajuda. Nós sempre vamos precisar de ajuda, tá? Em alguma área da nossa vida, no dia a dia, a gente precisa de uma mão estendida de alguém e a gente precisa também ser essa mão estendida de alguém. É verdade. Realmente isso aí é verdade. Então, voltando para minha trajetória, né? Eu já fui fazer cursos de cabeleireira, fui começar a ter curiosidade sobre cabelo, né? E foi quando eu fiz o curso, fui me profissionalizando, fiz alguns cursos, sonhei com o meu salão. Aí esse ponto que eu queria falar. Quando eu sonhei com o meu salão, eu vi que o trabalho que eu desempenhava como manicure e design de sobrancelha ainda não dava. Então uma pessoa chegou no bairro que eu morava, né? Ele era um bairro assim bem afastado, então ali era bem difícil as coisas. E uma vez uma pessoa passou e falou para mim: Errai, por que tu não vende fruta aqui? Porque vai te ajudar, aí teus clientes vêm até você e tal. Aí, gente, eu falo às vezes isso, as pessoas não acreditam, né? Vê hoje a gente assim, não acredita. Aí eu pensei, aí eu coloquei a frutaria, incrível que quando eu comecei foi muito interessante. Teve pessoas que quando viu depois como estava a frutaria, falava assim, no dia que eu passei aqui, que eu vi tu pendurando aquele abacaxi, é muito interessante, aquele abacaxi, aquela palma de banana aqui, eu ri tanto. Aí ela entrou depois, já tá tudo organizado, e falou assim, eu nunca pensei que daquele abacaxi, gente, eu tô falando um abacaxi e uma palma de banana. Porque a pessoa me deu uma ideia. E eu tinha lá na minha cozinha, eu disse, será que vai acontecer? Peguei e fui e coloquei. Aí muitos que sabiam do que eu estava passando, e falaram assim, tá doida mesmo. Porque a pessoa que testemunhou depois da prosperidade que aconteceu ali, ela mesma falou, porque ela sabia do que eu estava passando, né? Inclusive, se ela ver isso aqui, ela vai lembrar. Ela falou assim, tá doida mesmo. Né? Então, o que aconteceu? Passou uma pessoa que vinha do trabalho e comprou a palma de banana e levou o abacaxi. Eu disse, não é que dá certo? Então, no outro dia, eu já fui na feira, já planejei tudo aquilo, né, no final de semana. E assim foi. Com uns 6 meses depois, a minha frutaria estava, sabe, de vento em popa e vendendo muito. Aí veio a ideia do peixe, que eu falei do peixe, né? Veio a ideia do peixe e com uns 6 meses depois, o peixe estava sendo nosso carro forte. Então, para quem me conhece hoje, mas não conhece a minha história, eu trabalhei com isso aí, fui tratar peixe, sabe aquele peixeiro lá que vende, Sim. Que trata, pois é, tudo isso eu fiz, e não me envergonho disso, por quê? Porque foi onde eu consegui força, né, foi o que me deu força para eu me levantar. Então, todas as vezes que eu fazia aquilo dali, gente, quantas vezes eu com uma faca na mão, tratando aquele peixe, vinha coisas na minha cabeça, porque quem tem transtorno psicológico sabe que isso existe, né? E eu falava assim, eu não sou assim, eu não nasci assim, eu vou conseguir, né? E todas as vezes que eu colocava aquele peixe, que eu terminava de trabalhar, que eu colocava aquela faca ali, eu dizia, venci, consegui. Aí, olha, isso que ela está colocando é o que eu sempre falo, né? A terapia de barras de axis que eu trabalho, que são os pontos que eu toco na cabeça, o que a gente mais pede para o cliente, nosso, é fique presente no seu pensamento. É justamente isso que ela está colocando. Eu estou com a faca na mão e um pensamento de vou usar essa faca para me deletar. Mas aí olhar e dizer, não, mas eu não preciso me deletar aqui agora. Eu preciso só acabar de tratar o peixe. Exatamente. Então, você está presente, porque quando você não está presente, você acaba agindo automaticamente, fazendo a besteira e depois você diz, mas nem era o que eu queria, né? Quando você consegue, vamos dizer assim, sair da situação sem alcançar o desfecho final, tá? Mas muitas vezes você diz, não, mas nem era isso que eu queria, porque eu cansei de atender, aliás, cansei não, continuo atendendo pessoas, né, que têm tendências suicidas, tinham, e o objetivo delas não é a morte, é só dar um tempo do excesso de problemas e dificuldades.
Então, morrer é o desespero do desespero do desespero. E aí, quando você faz um acompanhamento e você também aprende a ficar presente nos seus pensamentos e nas suas ações, você consegue encontrar essa força interior para dizer, não, parou, e chegar depois, venci esse pensamento ridículo, nada a ver comigo, Sim, é né? verdade. Então, foi aonde foi mais uma renda, né, que eu pensei. E com isso eu fui construindo o salão aos poucos. Fui construindo o salão. E com uns 6 meses, mais ou menos ali também, 8 meses, eu já estava com o salão pronto, né? Eu já estava, olha, do nível que eu saí, lá que eu comecei a fazer a unha nos cartazinhos, né? Depois fui atender cliente, já saía para atender a domicílio, depois fui trabalhar no salão, né? Eu já me via no meu espaço. Né? Então, a cada coisa. E o que é uma coisa muito interessante, doutora, eu lembro que uma noite eu estava acordada, porque a gente praticamente quase não dorme, né? A nossa mente não descansa. E aí eu lembro que eu acordei, assim, naquela noite eu tinha conseguido fechar o olho assim, dar uma cochilada legal, dormir mesmo. Eu vou considerar que aquele cochilo eu dormi. Né, porque o transtorno que eu tive, eu quase não dormia, eu não conseguia. Era como se eu tivesse ligada 24 horas. Então, quando eu dei aquela dormida, assim, que eu acordei com um pensamento muito interessante, né? Sonhando com aquele salão, antes de construir. Então, eu implantei aquilo no meu coração, né? E eu corri atrás. Gente, não foi fácil, né? Então, no meio do caminho, pessoas que não sabiam da minha história falavam coisas negativas, e eu quero chamar a atenção para um ponto aqui, que quando você está tratando um problema como esse, olhe para você, você precisa esquecer um pouco vozes negativas. Porque quando a gente está assim, porque hoje, se uma pessoa falar algo negativo para mim, eu pego como construtivo, ou então deleto. Mas quando nós estamos passando por esse processo, a gente não consegue. Tudo é muito, ao mesmo tempo que a gente está fora do mundo, tudo é muito real na nossa mente. Tudo é muito real. Então, eu sonhei com aquilo, coloquei no meu coração e eu lembro que eu passei quase definhando de novo. Foi quando eu ouvi uma pessoa falar algo para mim que hoje eu já consegui superar, né? Olhou para mim e falou assim: do jeito que tu tá, porque fisicamente eu tava muito acabada, né? Olhou para mim e falou assim: cadê aquela Rai que era? A Rai que tu é hoje? Tu acha? E eu fez assim para mim: da forma que tu tá, tu acha que tu vai chegar em algum lugar? Então, eu quero dizer aqui que, assim como teve pessoas que eu honrei aqui, falei os nomes, né? E tem outras pessoas também que eu vou falar. Teve essas desonras aí, pessoas que não têm amor ao próximo, uma pessoa que não tem acolhimento, né? Eu perdoo porque é uma pessoa que talvez precise mais de ajuda do que eu naquele momento, né? Então eu não levei isso para o meu coração. Eu acredito que tudo isso aí era o próprio Senhor me dando direção, né? Para mim não levar aquilo para o meu coração. Mas, gente, muita atenção para ouvir certas coisas, porque eu lembro que me deu uma crise que já há muito tempo não me dava. E uma crise, ela é uma chave que ela, se a gente não prestar atenção, ela define a gente novamente. Né? Essa questão de quem está passando por transtorno psicológico pensar positivo é de suma importância. Olhar para o positivo, pensar positivo, conversar com pessoas que te elevem. Então, assim, quase que eu voltei da estaca zero. Né? Então, quando eu estava passando por tudo aquilo, eu, Senhor, como que eu, né, já estava tão bem? Por que isso aconteceu? Aí ali, nessa trajetória que eu voltei, para mim voltar, eu entendi. Não dê ouvido a vozes que não te eleva, a vozes que não te impulsiona para frente. Deleta. Então, um conselho que eu dou: não ouvir, deletar. E também, gente, olha, vamos lá. Quando alguém chega e olha e diz assim para você, mas tu achas que tu vais conseguir? Tu não tens condições de conseguir nada na tua vida, tá? Ou fala assim, mas fala de alguma forma de uma maneira mais ofensiva, você tem que entender assim, essa pessoa não está falando comigo, ela está falando com ela mesma. Porque ela é que não consegue se perceber dentro da potência que eu me percebo e que eu sou. Então eu não preciso ouvir. Você tem que olhar e dizer, ok, valeu, obrigada pela informação e acabou. É fácil fazer isso. Basta você se olhar e acreditar em você. E você saber que, olha, bem aqui dentro tem um pai
todo-poderoso, amoroso, um Cristo dentro de É você, verdade. tá? Não precisa ter religião nenhuma, nada disso, mas entenda que você tem um Cristo bem aqui, pronto para desabrochar, basta você permitir. E aí você vai virar e vai ser luz para o mundo e o mundo vai ser luz para você. É verdade. E isso aí é algo também, doutora, que para mim foi essencial, né? Isso aí foi quando eu me aproximei mais de Deus, como a doutora, né? A doutora, a senhora fala, não é religião, mas é você procurar algum lugar que te dê essa base, né? Desse Cristo. E foi quando eu me aproximei bem mais de Deus, assim, nessa época, e o Senhor me amadureceu como pessoa, como ser humano. O que eu tenho para falar aqui é algo assim, que quando eu passei por todo esse processo, eu fui muito tratada também. Eu era uma pessoa muito vulnerável a. Eu tinha um desconforto, eu vou colocar dessa forma, que eu não queria ser afrontada. Então eu era uma pessoa assim muito, como é que eu posso colocar, Deus, assim, eu vou até usar essa palavra, né? Eu era muito assim ignorante, era bateu, levou, olho por olho, dente por, Agressiva. agressiva, né? Então nesse período eu fui muito tratada. Sabe, eu consegui, assim, em toda essa trajetória, como pessoa, melhorar muito como ser humano. Como ser humano, perdoar, saber diferenciar, sabe, uma coisa da outra, perceber quando o outro, ele não tinha como me ajudar, mas nem por isso eu o desprezava, sempre com uma palavra positiva. Hoje eu sou uma pessoa mais positiva, né? Hoje eu sou assim. Eu não consigo olhar e dizer assim, isso aqui não tem jeito. Sabe por que eu não consigo fazer isso? Porque falaram isso para mim e eu me superei. Como hoje, a pessoa que eu sou, vou falar que algo não tem jeito. Para mim isso não faz sentido. Tudo tem jeito, tudo tem solução. Uhum. Sabe? Na minha história de vida, isso não existe para mim. E também a gente tem que ver assim, quando alguém vira para você e diz, olha, não tem jeito, o que é não ter jeito? Tá? Não tem jeito dessa forma padronizada que nós estamos acostumados. Mas tem um jeito que eu posso usar alternativamente e que eu posso caminhar, tá? E eu vou descobrir esse outro mecanismo de vivência. Não preciso necessariamente seguir aquele padrão. Agora, ok, se eu fui, o médico olhou para mim e disse, olha, mentalmente não tem mais jeito, tu estás na casa do sem jeito, aí eu vou olhar e vou dizer, bom, peraí, não é assim. Isso eu não aceito, mas eu vou fazer o acompanhamento e vou ver por onde sair. E você vai encontrar os caminhos alternativos. Sim. Como ela encontrou e está aqui contando uma realidade, um fato da vida dela. E veja bem, para ela poder se achar e se perceber a potência de vida que ela é, como qualquer um de nós foi preciso ela passar por toda uma situação degradante, tá? Para que ela pudesse reconhecer nela, né, a empreendedora de vida que ela é, na verdade. Não é só empreendedora no sentido comercial, Sim. tá? Mas cada passo que ela deu comercialmente falando foi uma evolução mental que ela teve. Sim. Tá? Isso mesmo. A cada sonho, a cada desejo. Então, gente, vamos manter isso na vida da gente. Sonho, desejo é o fundamental para que nós possamos ter luz na vida da gente, para que nós tenhamos a vontade de viver. Porque quando você idealiza, deseja algo, você vive para realizar isso aí, tá? Então, busque a sua autorrealização, busque a sua beleza interior. É verdade. Então, assim, continuando, né, com a minha trajetória novamente, eu fui trabalhar como cabeleireira, né, fiz meu salão, tem muita gente que vai ver isso aqui, me conhece, né, muitos vão até se surpreender com a história, porque eu tenho clientes maravilhosos até hoje, que não conheciam esse lado. Não sabiam, né? Inclusive eu, passando por todo aquele processo, ainda falava muita palavra de incentivo, que muitos vão se surpreender com isso aqui, né?
E aí, doutora, foi quando surgiu no meu coração, né, a vontade de ampliar, né, de que tudo viesse a crescer. Então, ampliei o salão, né, trabalhava, fazia todos os atendimentos, tinha meus clientes. Então, teve uma época que eu precisei sair da cidade, né, e para lá também trabalhei muito nesse ramo, passei um bom período da minha vida trabalhando como cabeleireira, estudando, né, me qualificando cada dia mais, que isso é muito importante, né? Foi quando eu conheci duas pessoas que são grandes empresárias em Santarém, né? Quero também aqui honrá-las, porque foi pessoas que me ajudaram, né? Foi pessoas que me acolheram, e que foi a Valdinei e a Valdiane, que são duas irmãs, e elas são empresárias há muito tempo na cidade de Santarém, a outra em outra cidade. Foi quando surgiu a oportunidade que ela me deu, né? Deu para nós, né? Para mim e para o meu esposo, da loja, né? Só que eu já tinha um conhecimento nessa área, então ela propôs, ela queria vender a loja, ela propôs, e eu já passando por tudo isso, já estava fora da depressão, eu creio, né? Já estava bem, até hoje estou bem, já estava bem, devido a esses muitos anos de trabalho, de cabelo, atender cliente, eu já estava bem fora disso aí, já tinha saído do quadro de depressão, de remédio e tudo. E ela propôs a proposta, né? E eu fiquei, Senhor, será? É um peso, é uma responsabilidade muito grande. Só que aí a gente pegou. Porque quando a gente confia que, como a doutora falou, que há um Cristo, que há um Criador, que há um ser maior, a gente também tem capacidade, a gente pode se capacitar para isso, né? Foi quando eu cheguei, hoje em dia eu sou proprietária da loja Bela Cosmético, ali a gente trabalha com pessoas, né? Já tivemos alguns funcionários, então a gente se superou, gente. Eu me superei, né? Hoje eu tô aqui, hoje muita gente me conhece, né? Vê toda a evolução que eu passei. Hoje eu sou uma pessoa que eu posso olhar e dizer assim, para mim mesma, né? Quanto valor você tem, né? Acordar assim, ver quanto valor você tem, aonde você chegou, né? Onde muitos olhares não acreditaram, né, em mim, mas o principal, eu me vi, eu me valorizei, eu vi em mim que eu tinha sim essa capacidade. E cada dia a gente está estudando, a gente está evoluindo, né? Todos os dias a gente aprende alguma coisa. Hoje aqui, antes desse momento aqui, aprendi, a doutora é maravilhosa, Obrigada. aprendi muita coisa com ela. Gente, vocês não têm noção do que é essa mulher. Ela é uma mulher, entendeu? Maravilhosa. Olha, eu permito, recebo, aceito e agradeço todos os elogios. Gente, olha, então o que a gente tem que ver aqui é assim, que a trajetória de todos nós, ela sempre vai ter os percalços, né? Os obstáculos. Agora, o fundamental é que a gente tem que estar sempre predisposto a superar. E vou dizer com toda a sinceridade da minha alma para vocês, a melhor mão estendida na vida da gente chama-se Senhor Jesus Cristo. Pegue nessa mão que todas as outras mãos vão aparecer na sua vida para contribuir com você. Vai aparecer uma psicóloga, vai aparecer a terapeuta de barras aqui, né? Vai aparecer a Rai com a Bela Cosméticos para até lhe ofertar um perfume ou alguma coisa que possa melhorar a sua vida. Cada um de nós tem a função na vida do outro. E também, doutora, aonde foi que eu vi que eu tinha esse valor, né? Quando eu comecei a conversar com mulheres e elas começaram a dizer, ai, tu é tão inteligente. Naquele dia tu foi na minha casa, tu falou aquela palavra, cara, tu não tem noção do quanto aquilo me ergueu, aquilo me levantou. Não conhecia esse teu lado. Aí um dia eu lembro que eu tava tomando banho no chuveiro, né, no banheiro, e veio lágrimas nos meus olhos porque eu lembrei da onde eu saí, porque assim, eu não faço questão de esquecer. Eu preciso lembrar disso todos os dias, aonde eu cheguei, da onde eu saí, aonde eu estou, porque isso me impulsiona cada vez mais para frente, né? Então, eu vejo pessoas dizer, ai, às vezes a gente, por alguma fraqueza, será? Não.
Naquele dia tu me deu uma palavra, aquilo me levantou. Aquele dia que tu apareceu lá em casa, aquela visita que tu fez lá no salão, tu me deu uma palavra que me, sabe? Então, o que a doutora falou é verdade. Jesus Cristo é a base que vai fazer você levantar, que vai fazer você andar, que vai fazer você progredir, prosperar. Jesus Cristo. E pode brigar com ele, viu? Na hora que tu tá lá no fundo do poço, vira e diz assim, mas Cristo, que história é essa que eu tô aqui, tu não me estende a mão, tá? Briga porque ele vai te atender, ele te atende de boa. Cristo, ele é perfeito, ele entende todas as nossas fraquezas. Doutora, e como você falou, né? Sempre vai aparecer uma mão estendida, né? Sempre. É que nem as duas meninas, né? Da questão da loja, que venderam a loja pra gente, de uma forma assim, foi praticamente um presente, né? Da forma como elas fizeram conosco. Foi uma mão estendida, né? Eu tenho muita gratidão por elas ter olhado e confiado. Então, assim, a gente vê Jesus presente nisso, né? Olhar para ti, te colocar uma proposta, né? Não sabendo como vai ser e confiar, né? Então, ali foram mãos estendidas. Eu sou eternamente grata, né? A Deus, em primeiro lugar, a Jesus Cristo, por elas terem aparecido na minha vida. Então, gente, olha, obrigada, Rai, por esse momento maravilhoso aqui com você. Obrigada a todos vocês que nos ouviram. Um beijo no coração de todos. Eu quero também aqui agradecer a oportunidade e de conhecer essa doutora, essa mulher. Realmente ela é uma doutora, gente. Aprendi 1000 coisas aqui, vou voltar aqui, já quero a terapia, vou fazer. Porque só de eu ter conversado com ela assim, e tá aqui agora, ela me passou assim, uma tranquilidade, uma paz, ela realmente é luz, né? E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo. Tudo isso é uma oportunidade também. Obrigada, quero agradecer ela, quero agradecer a Thaisa que está aqui, né, gravando, e agradecer a todos vocês que pararam para nos ouvir. Beijão.